Boa noite, pessoal. Vamos lá, mais uma live especial de hoje. Segunda live aqui das 3 que eu prometi entregar para vocês. Vão me falando aí como que está o áudio. Boa noite a todos aí, a Gabriela, a Aninha, a Andréia, a Aline, Igor. Vamos lá, tá aparecendo muita gente aqui, gente. Tô gostando desse negócio aqui, hein? Boa noite a todos vocês. Vamos aí entrando, sejam bem-vindos, muito obrigado pela audiência de vocês aí, e desde já quero pedir para que vocês entrem aqui, ó, nesse aviãozinho aqui, tá vendo? E já compartilhem aí com outras pessoas, para que as pessoas possam também aprender com essa live de hoje aqui. Vou dar alguns minutos aí para o pessoal começar a chegar, também vou compartilhar aqui. Valeu, Igor, ontem nós tivemos uma live aqui topíssima. Se você não assistiu, volta lá, tá salvo lá no feed, você pode assistir e aprender muitas coisas. Ontem nós falamos aí sobre a diferença entre homens e mulheres e foi show de bola. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação e eu quero entregar muita coisa para vocês aqui hoje, de uma maneira bem prática, bem resumida, para que vocês possam aí aprender e desfrutar disso aí no relacionamento de vocês, ok? Só um minutinho, estou compartilhando aqui. Compartilha aí, convide a galera aí para assistir. Enquanto isso, boa noite a todos que estão chegando aí. Estou de olho, vendo vocês entrarem aí. Eu fico muito feliz. O Igor já falou que o áudio tá bom. Qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade aí, vão me falando aqui que a gente vai se ajeitando, ok? Muito bem, muito boa noite a todos. Pessoal, vamos começar isso aqui, porque hoje o negócio aqui vai ser acelerado. Quero entregar muita coisa para vocês. Fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas aí, participarem dessa live aqui. A Elbe já chegou aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, vamos começar esse negócio aqui acelerando aqui. Pessoal, se é a primeira vez que você está aqui, a primeira vez que você está vendo uma live minha, o meu nome é Jonathan Mazetti, tá? Eu sou psicólogo e a ênfase hoje do meu trabalho é relacionamentos. Então aí estou aqui como clínico, psicólogo clínico para relacionamentos, né? Há 11 anos já formado com a clínica aberta, e nós estamos trabalhando aí para ajudar vocês a terem relacionamentos melhores, ok? Eu anotei muitas coisas aqui hoje para a gente conversar, para a gente falar com vocês e quero que vocês fiquem à vontade aí para participar, beleza? A proposta dessa live aqui, tá, é ajudá-los a ter um relacionamento mais leve, uma comunicação mais eficaz, um relacionamento mais transparente, uma comunicação bem mais transparente e eficaz, tá? Eu quero que você saia dessa live aqui se comunicando claramente e sendo compreendida, validada, ouvida ou ouvido, beleza? Eu tenho percebido, eu falei um pouco isso aqui ontem, mas eu quero reforçar com vocês, eu tenho percebido que nós temos perdido coisas simples em nossas relações que fazem toda a diferença. Que coisas simples que eu estou falando aqui? Coisas, por exemplo, nós perdemos a paciência, nós perdemos a clareza nos nossos sentimentos, nós temos hoje medo às vezes de falar sobre o que nós estamos sentindo, sobre as nossas expectativas, nós estamos sendo ou ficando mais ansiosos e ao mesmo tempo mais calados, ok? E aí a gente precisa entender, e eu quero trazer nessa live aqui para vocês, eu quero entregar soluções práticas que eu apliquei na minha relação, que estão funcionando muito bem e que eu aplico aqui no meu consultório que funciona muito bem. E eu quero começar aqui dando exemplo para vocês de coisas básicas que vocês podem já começar hoje a aplicar, que vai surgir efeito no relacionamento de vocês, ok? Por exemplo, nós, geralmente, quando a gente vai conversar com as pessoas, ou com o nosso cônjuge, vamos pôr aqui de relacionamentos conjugais, que é essa live, a intenção. Quando a gente vai falar do relacionamento, ou vai discutir com alguém, ou vai conversar com alguém, ter uma DR, a gente sempre, na maioria das vezes, começa errado a DR. A gente começa fazendo acusações, ok? A gente faz esse tipo de acusações na hora de conversar. Mas como assim, Jonathan? Então me ensina, eu vou te ensinar.
Por exemplo, coisas simples que vocês fazem que pode soar para o cônjuge como um ataque ou como uma acusação, vamos dizer assim. Tá? Coisas simples. Por exemplo, você não está me dando atenção. Você não sai deste celular, ou deste computador, ou deste videogame. Você é muito ciumento, que saco. Mané, você está acabando com a minha paciência. Todas essas frases, por mais que a gente use elas diariamente, elas são frases que soam na nossa mente, no nosso ouvido, como acusações. E quando nós somos acusados, ou vamos pensar aqui, quando nós somos atacados, o que nós fazemos, geralmente? Lembra que tem uma frase no futebol que eles falam que a melhor defesa é o ataque. Ou seja, se você está numa DE, começando uma discussão, começando uma conversa, e você começa acusando ou atacando, é muito automático que o outro ataque de volta para se defender. Ok? Então, uma técnica simples aqui, para que a gente possa aplicar hoje, já nessa imediato, em 5 minutos de live aqui, é você trocar, mudar o jeito de falar. Por exemplo, se você fala assim, eu odeio quando você não me dá atenção. Troca essa frase por, quando você mexe bastante no celular, eu sinto que eu não estou recebendo atenção e isso me deixa triste. Olha a diferença de uma coisa simples e que a gente pode fazer totalmente diferente. Por quê? Quando você faz isso, você fala da situação e fala como você se sentiu, você não está acusando a pessoa e você está falando do seu sentimento. Espera-se, e durante a live eu quero trazer isso aqui para vocês, que o seu sentimento, esse sentimento que você está colocando, que ele seja acolhido e você seja, então, mais bem compreendido, ok? Então nós começamos por aí, muda o jeito de falar. Em vez de você acusar, fala da situação e fale como você se sente mediante essa situação, beleza? Pessoal que chegou aí, boa noite a todos e não deixe de convidar outras pessoas aí. Clica aqui no aviãozinho e compartilha aí, porque hoje a live vai ser porreta aqui, gente. Tem muito conteúdo para vocês aqui, eu anotei tudo para não perder aqui, beleza? Olha, ontem a gente começou a live e eu falei o quanto a comunicação é parte fundamental de qualquer relacionamento, incluindo ou inclusive relacionamentos conjugais, ok? A falta da comunicação ou a falha na comunicação pode levar a uma série de problemas aí que pode afetar negativamente o relacionamento. E eu trouxe estatística e eu quero repetir isso aqui só para você ter, para ficar fixo aí na sua cabeça. Talvez você não viu ainda a live, mas olha para você ver. Na live de ontem eu citei que a falta de comunicação ou a comunicação inadequada é responsável por 41% dos divórcios. Olha para vocês verem, 41% dos divórcios é por falta da comunicação ou por falha na comunicação. E eu citei uma frase aqui que diz assim, 10% dos conflitos que nós temos no relacionamento, 10%, são devido à diferença de opinião. E 90% são devido à má comunicação. Olha para você ver, ou a falta da comunicação ou a má comunicação. Então, a comunicação, gente, é séria, é um assunto que precisa ser conversado, aprendido e resolvido. Beleza? Então, como identificar, eu já vou aqui para a prática, como identificar que o meu relacionamento tem problemas na comunicação? Alguns dos maiores problemas na comunicação, no relacionamento conjugal, eles estão ligados à comunicação. O que eu posso trazer aqui de exemplo para vocês? A falta de comunicação. Quando é que isso acontece? Quando é que eu vejo que existe uma falha na comunicação, uma falta de comunicação? Quando as pessoas não se comunicam adequadamente. Os problemas podem se acumular e se tornar mais difíceis de resolver, levando a mal-entendimentos, ressentimentos e sentimentos de isolamento. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre a diferença de homem e de mulher? E aí eu falei que quando vocês não se comunicam, quando vocês não compreendem a diferença um do outro ou comunicam de forma errada, a tendência é que o outro ele vá se afastando, ficando isolado e cada vez menos quer ficar um do lado do outro. Ok? Então vamos pensar nisso aí.
Um outro problema que a gente vê muito, né, além da falta de comunicação, é a falta de compreensão nessa comunicação. Por isso que a gente precisa aprender a nos comunicar. Às vezes, mesmo quando as pessoas se comunicam, elas podem não se entenderem, tá? Isso pode acontecer quando um parceiro não está ouvindo atentamente ou quando há diferenças culturais ou de personalidades que afetam a comunicação. Lembra que nós falamos ontem na live? Diferenças entre homens e mulheres. Vou dar um exemplo prático aqui. O marido chega em casa, isso aqui é clássico, gente. Vocês podem escrever aqui se eu estou falando mentira aqui ou se realmente acontece, ou só acontece na minha casa, vou dizer assim, tá? Olha, o marido chega em casa, aí a mulher tá lá no sofá, braço cruzado, cara feia e nervosa. Percebe-se claramente que tá lá desse jeito. Aí o marido chega nessa mulher e qual que é a pergunta que ele faz? O que está acontecendo? Ou o que você tem? Geralmente, 98% das mulheres, o que elas falam? Nada. As bichonas tá lá assim, cara fechado, braço cruzado. O cara chega e pergunta, o que você tem? A mulher fala, nada. Quando ela fala assim, o que acontece? O homem, por ser homem, né? Ele faz o seguinte, ele sai, ele segue a vida. E aí ele vai pro quarto, ele vai pro banheiro, ele entra no celular, ele vai comer, qualquer coisa. Olha lá, nada. Tá? Qualquer coisa ele vai fazer. E aí, como que a mulher fica? Fica com raiva. Por que ela fica com raiva? Porque ela se sente negligenciada, ela se sente abandonada, ela não se sente ouvida, né? Por quê? Porque elas gostariam, ou vocês mulheres gostariam, que nós homens insistissem, persistissem e ficassem lá para ouvir o que vocês têm para dizer. Mas a primeira atitude é falar nada. Por que isso aqui é interessante vocês entenderem? Porque para os homens, 1000% das vezes, nada significa nada. Para as mulheres, nem sempre nada é nada. Ou inclusive nada pode significar tudo. Olha aqui então, mulheres, quando o homem perguntar o que há, fala, beleza? Se você falar a primeira vez no impulso que é nada, beleza. Mas a segunda vez que ele perguntar, porque ele pergunta, tem alguma coisa, você tá de cara feia, você tá nervosa. Então fala a verdade, fala, eu tô chateada com isso, tô chateada com aquilo, tô nervosa por isso, tô nervosa por aquilo. E os homens parem e continuem perguntando até elas falarem, ok? O inverso já dá problema. Porque se o homem fala não tem nada, ele não tem nada mesmo. Mas o que acontece com as nossas mulheres, ou com a mulher? Ela continua perguntando, e vai, até dar briga, porque pro homem realmente não tem nada. Aí a mulher acha assim, tem uma coisa, você não quer falar comigo, você não confia em mim, você não acredita em mim, você não quer se abrir comigo. Gente, isso é algo que acontece diariamente nas relações. Eu estou falando verdade ou mentindo aqui? Coloca aí, participa aí comigo. Fala se isso já aconteceu na sua casa aí. Porque acontece, gente. É algo que a gente às vezes comunica, mas se comunica e o outro não compreende porque são palavras, são questões diferentes para o homem e para a mulher. São problemas aqui ligados à comunicação. Então, como identificar que o seu relacionamento tem um problema? Tem falta na comunicação ou a gente não compreende o que o outro está falando, ok? E aí a gente precisa pensar nisso. Então, viu que quando você está nessa questão do nada, a falta de compreensão na comunicação pode dar tretas, e dá mesmo, tá? Porque aí você fica emburrado, aí não conversa, aí o outro fica emburrado porque você insistiu, ou porque você já brigou, mudou o tom de voz e coisa por aí. Falando em tom de voz, você pode identificar que seu relacionamento tem um problema na comunicação quando existe uma comunicação agressiva, tá? Algumas pessoas tendem a se comunicar de maneira agressiva, que pode causar conflitos e prejudicar relacionamento. A comunicação agressiva, ela pode incluir críticas, insultos, ataques pessoais. E aí eu quero fazer um alerta aqui para vocês que a gente precisa pensar
que existem pessoas que falam gritando. Existem pessoas que têm um tom de voz alto. E nem sempre isso significa agressividade, tá? Às vezes a pessoa tem um tom de voz estridente. Nem sempre a pessoa está sendo agressiva. Às vezes ela só está empolgada, por exemplo. Ok? Um outro problema aqui que você pode notar que existe no seu relacionamento. Comunicação passiva. Jonathan, o que é comunicação passiva? E aqui eu falo, os homens, principalmente para os homens, não sejam passivos, né, na relação, no sentido de, olha aqui, o que é a comunicação passiva? A comunicação passiva é uma forma de comunicação em que uma pessoa evita expressar os seus sentimentos, opiniões ou necessidade de forma clara e direta. Em vez disso, a pessoa pode usar um tom de voz fraco, evitar contato visual e usar frases vagas ou ambíguas para se comunicar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar bem prático aqui, ok? Frases, por exemplo, ou que as pessoas deveriam fazer e não fazem. A comunicação passiva é aquela assim, em vez de dizer sim, quando realmente quer dizer não. As pessoas às vezes ficam tão nessa... eu queria ter falado sim, mas eu fiquei com vergonha, não quis falar sobre o meu sentimento, preferi falar não. Ok? Anote uma coisa aí, na mente de vocês, no celular, em algum lugar aí. Toda vez que você fala sim para uma pessoa, você está falando não para você. E vice-versa. Toda vez que você fala não para a pessoa, você fala sim para você. Então você precisa balancear isso aí, precisa equilibrar, ok? Você precisa pensar em você, não precisa ser egoísta, mas precisa pensar em você no primeiro ponto, ok? Segunda coisa da comunicação passiva, deixar as decisões para outras pessoas. Você sempre terceiriza para outra pessoa tomar decisões. Você nunca tem a opinião formada. Isso cansa o cônjuge, às vezes. Dizer não se preocupe quando alguém faz algo que incomoda, em vez de expressar claramente suas preocupações. Não, preocupa não. Vai lá, faz lá. E aí você se ferra depois. Ok? Isso é comunicação passiva. Ignorar um problema ou evitá-lo em vez de enfrentá-lo diretamente. Isso aqui acontece demais nas relações. Eu ouço isso aqui diariamente. Então, por exemplo, tem um problema lá acontecendo no casamento e a esposa chama para conversar. O que o homem faz? Ele foge. Tá? Eu falei ontem, por que geralmente o homem foge? Porque o homem, ele é o resolvedor de problemas. Se você fala assim, vamos conversar, ele acha que ele causou um problema, ele não sabe qual que é o problema que está acontecendo e ele não sabe como resolver esse problema, ok? Se ele não sabe, a primeira atitude dele é fugir. E aí ontem eu falei que hoje eu falaria como resolver esse problema aqui. Então, em vez de você falar, vamos conversar, você escolhe um assunto, chama ele e fala assim com ele, ó, eu gostaria de te ouvir sobre tal assunto. Ponto. E aí, ouça ele. Depois que ele falar, aí você fala, eu tenho um pensamento diferente. E aí você fala assim, assim, assim e assim. Ok? Tem funcionado, tá? Nos dia a dia tem funcionado. Então, para mulheres, sejam práticas, fala com o homem, olha, eu preciso te ouvir sobre tal assunto. Tá? Tem funcionado. Vai praticando aí. E deixa eu fazer uma observação aqui para quem tem dificuldade de tomar decisões ou vai empurrando com a barriga, né? E nunca resolve. Não tomar decisões também é uma decisão, ok? Não tomar uma decisão também é uma decisão. Olha lá, participação aqui especial. Igor Borges. Que interessante. Parece que não sabemos resolver os problemas. Falta repertório em como expressar e contornar situações. Isso, Igor. A gente acredita que sabe, parece que a coisa é simples, mas no dia a dia as coisas se complicam. E aí eu falo aqui no consultório, eu sempre dou muitos exercícios nas sessões para entender, para compreender um ao outro. E é interessante que a gente fale calmamente e ouça antes de tentar resolver. A gente precisa ouvir para compreender, não para simplesmente resolver, ok? Comunicação não verbal. Olha para você ver, a gente se comunica de várias formas, ok? A gente se comunica falando,
por escrita, pela roupa que a gente está vestindo, a gente se comunica por desenho, por gestos, e aí tem a comunicação não verbal, que é essa que eu falei, que eu citei aqui, que é o exemplo da mulher lá, com os braços cruzados, com a cara fechada, e o homem vai perguntar o que que é, ela fala que não é nada, tá? Por que que a gente está comunicando com o nosso corpo? Tá? Tem até um livro que fala o corpo, um livro fala o corpo fala, tá? O livro está escrito lá, o corpo fala. A comunicação não verbal também é importante em um relacionamento e pode afetar como as pessoas se sentem em uma relação a outra. Por exemplo, a linguagem corporal negativa, como cruzar os braços, evitar o contato visual, pode transmitir desinteresse ou hostilidade. E olha aqui o exemplo que eu dei anteriormente. A mulher cruza os braços, fica de cara feia, ela está comunicando alguma coisa, mas verbaliza nada, tá? Então, às vezes, o que você está falando não expressa aquilo que você está expressando com o seu corpo. E aí me conta aqui, mulheres, olha para vocês verem aqui. Quando vocês insistem que querem conversar, e aí os homens aceitam, você quer que ele fique como? Geralmente, as mulheres reclamam que os homens vão conversar com elas e aí eles não olham nos olhos, eles não ficam ali conectados com elas visualmente. Geralmente os homens começam a mexer no celular, eles começam a viajar na maionese, né? Olhar para as paredes, ou tá ali procurando na televisão onde que está passando o jogo, né? Ou mexendo nas unhas. E essa atitude, por que que as mulheres ficam muito nervosas quando isso acontece? Porque dá a entender que ele não está ali, não está te ouvindo, ou que ele não está validando aquilo que você está fazendo. E aí uma dica, na verdade, o que eu quero falar para vocês mulheres? Que na verdade ele está até te ouvindo. Se você perguntar para ele o que eu falei, muitas das vezes eles falam. Mas talvez você prolongue demais essa conversa e aí ele vai perdendo esse time aí, deixando, às vezes a atenção fica difusa, vamos dizer assim, tá? E aí ele acaba perdendo o foco em você, mas ele tá ali te ouvindo, tá? E se você gostaria, ou se você quer que ele te ouça até o final, seja prática, escolha um assunto de cada vez e fale, tá? Não fica ali porque, olha, o que é engraçado, eu vou falar aqui um pouco mais para frente. Ontem nós falamos, os homens têm caixinhas no cérebro, tá? Cada assunto, ele precisa abrir uma caixinha. As mulheres têm emaranhados de fios, então as mulheres conseguem falar de 6 assuntos ao mesmo tempo. E aí, se você troca de assunto rápido, o homem às vezes perde o raciocínio. E aí você precisa lá ajudar ele lá a encontrar a caixinha que você precisa falar. Então fala, ó, vamos falar sobre finanças. Aí espera e vai lá abrir finanças. Tá, vamos falar, o que você vai falar sobre finanças? Fala sobre finanças. As mulheres às vezes têm essa facilidade assim, vamos falar sobre finanças. Aí começa a falar, porque nós estamos com essa dívida aqui, aí nós não conseguimos viajar no final do ano, ó, já mudou a caixinha. Se a gente não consegue viajar, aí a minha mãe, peraí, minha caixinha da sogra, aí o cara vai procurar essa caixinha, gente, essa caixinha fica escondida nos homens, tá? E aí a caixa maior é a do sexo, se você falar sobre sexo, ele vai prestar atenção. Gente, não é fácil não. E aí, ó, uma outra coisa que você pode perceber aí, quando tem erros na comunicação aí, tá? Que você vai perceber nessa relação. Ó, John, como que eu identifico? Quando expectativas não são comunicadas, ok? Quando as pessoas não comunicam as suas expectativas e necessidades, elas podem se sentir frustradas e insatisfeitas no relacionamento. É importante que os parceiros se comuniquem claramente sobre suas expectativas, sobre suas necessidades, para que possam trabalhar juntos para entendê-las. Vou fazer uma pergunta aqui. Por acaso vocês têm bolas de cristal em casa que funcionem? Porque às vezes tem até uma bolinha de cristal lá, né? Mas que funcione, que você consiga ver, ler os pensamentos das pessoas. Se vocês tiverem, eu pago bem por ela. Tá? Vocês podem trazer aqui para mim, porque eu gostaria muito de ter uma dessas comigo. As pessoas que me ouvem, que vocês estão aqui nessa live, eu quero trazer um negócio para vocês aqui, para vocês despertar tirar de vocês essa questão de adivinhar o pensamento do outro, de pensar o que o outro está pensando, eu preciso adivinhar para ele. Isso aqui é uma história
da ideologia do romantismo. Tá? O romantismo, quando nasceu, ele prega para as pessoas, ele ensina às pessoas que um bom amante, que a pessoa certa para a sua vida, ela vai adivinhar os seus pensamentos. Que ela vai saber a sua vida, te ajudar ou resolver suas expectativas sem você falar nada. Cara, isso aqui é uma ilusão, tá? É uma ilusão. Não caiam nisso. O romantismo, ele idealizou muitas coisas e isso tem acabado com a nossa relação. Então você precisa falar, criar expectativas, ok? E não falar é igual plantar chuchu e esperar que nasça tomate. Não vai, tá? Não vai. Então não vai acontecer. Então fale das suas expectativas, fale das suas necessidades, fale como você gosta de namorar, como você não gosta de namorar, o que você gosta na hora que está namorando, o que você não gosta na hora que está namorando. Ontem eu falei aqui, a intimidade é muito mais falar sobre a sexualidade, sobre o sexo em si, do que praticar simplesmente, tá? Então vocês precisam aprender a falar. Olha, e aí eu quero que vocês foquem aqui, foquem em mim, tá? O cônjuge falou do sentimento, lembra que eu comecei falando aqui na live? Sobre, fala da atitude, como você se sente mediante essa atitude. Então, se você tem a coragem de falar sobre o seu sentimento mediante aquilo que está acontecendo, o cônjuge, aí eu quero que você foque nisso. Acolha o sentimento que a pessoa está falando. Mesmo que você não concorde naquele momento sobre o sentimento dela. Não concordo com isso aí. Eu acho que você está sendo muito frufru, muito fraco. Não importa. Acolhe o sentimento, porque o sentimento é dela. Provavelmente existe uma história atrás do sentimento que você não conhece. E aí você pode perguntar. Então o que você faz? Acolhe. Olha, se ela está falando, tá? Eu vou dar um exemplo aqui do que acontece, por exemplo. Eu e a minha esposa, nós conversamos sobre isso uma vez e nós alinhamos isso e ficou muito interessante a nossa relação depois dessa conversa. Eu tenho, quase todo sábado, eu tenho um compromisso na igreja que eu faço parte. Então, todo sábado, às vezes, eu tenho que estar num bairro, fazendo uma palestra, ministrando, ou dirigindo um trabalho, coisas assim. E no começo da minha relação, eu sempre gostei, eu sempre quis que minha esposa estivesse todo sábado comigo, independente de onde eu estivesse, eu quis fazendo. Só que ela comunicou comigo, e ela foi muito sincera, de falar que em alguns momentos ela não se sentia bem de estar naquele lugar comigo. Não é a questão da igreja, mas às vezes incomodava ela. A questão de barulho, a questão das pessoas, ou às vezes ela estava cansada e ela tinha que ir comigo porque eu sou obrigado, entre aspas, eu preciso estar lá. E ela não tem essa obrigatoriedade. O cargo é meu, não é dela. Então ela chegou e falou, Jonathan, eu não me sinto bem em todos os lugares. Quando ela me falou isso, no primeiro momento eu falei, mas como, né, que ela não sente bem nesse lugar? Só que aí ela falou assim, nós começamos a conversar e eu acolhi esse sentimento dela. Nós acordamos então que quando fosse muito importante para mim ela estar comigo, que eu verbalizasse isso para ela. Olha, hoje é muito importante que você esteja comigo. Você pode ir comigo? E ela faz um esforço e tem feito e tem ido comigo. Ok? E aí quando é um dia normal, comum, ela pergunta, e aí? Hoje, eu falo, olha, hoje eu vou em tal lugar. E ela fala comigo assim, você gostaria que eu fosse com você? E eu sou sincero com ela, falo, hoje não tem necessidade, mas se você quiser, será um prazer. Mas se você estiver cansado ou não quiser participar, também não tem problema, ok? E aí a gente faz esse combinado e ficou bacana demais, porque hoje ela me acompanha muito mais do que acompanhava lá atrás, mas ela vai de livre, espontânea vontade. Dentro desse contexto, passou alguns dias e ela me perguntou como eu ficava quando ela não ia comigo. E aí eu falei para ela, olha o quanto nós amadurecemos quando a gente comunica bem. Eu falei para ela, eu me sinto triste quando você não vai comigo. E aí ela falou, mas você não pode se sentir triste porque foi o nosso combinado. Eu falei, não, tá tudo bem. Esse é o meu sentimento, eu ficaria muito feliz se você estivesse toda vez comigo. Mas quando você não vai, e eu não vejo a sua presença lá, a sua beleza na minha frente,
eu fico triste. Mas isso não me faz ficar emburrado com ela. Entenderam qual que é a diferença? Eu acolho aquilo. Pode ser que eu não concorde com aquilo. Mas olha, vai fazer bem para ela. Então eu acolho o sentimento dela, valido o sentimento dela e eu não fico emburrado com ela. E a gente segue a vida bonitinha aí. Ok? Vocês estão me entendendo, gente? A comunicação tá bacana? Continue aí convidando as pessoas aí que eu vou ficar alguns minutos aqui com vocês ainda. Seguimos. E aí eu trouxe aqui, eu quero falar com vocês, nesse processo. Eu tô vendo alguns coraçõezinhos subindo aqui. Pode apertar esses coraçãozinhos aí, gente. Aperta aí, quanto mais vocês apertam, mais a gente chega. O que as mulheres mais reclamam dos homens em relação à comunicação? O bicho vai pegar aqui agora, gente. Eu vou trazer aqui tanto dos homens quanto das mulheres. Então fica aí. O que as mulheres mais me reclamam ou o que as mulheres mais reclamam dos homens na questão da comunicação? As mulheres geralmente reclamam que os seus parceiros não se comunicam o suficiente. Eles falam um pouco, essa é a situação. Que eles não compartilham informações ou sentimentos importantes e não envolvem elas nas decisões importantes. Tá? Lembra, eu estou falando aqui da bola de cristal? Então, homens, não tente adivinhar o que sua mulher está achando, ou não, isso aqui não é importante para ela. Tudo é importante. Se vocês casarem, tudo é importante um para o outro. Acho que ela não se importa e daí eu não comunico. Os homens têm essas desculpas. Para com isso. Fala. Por mais que seja simples, comunica, tá bom? Se você não quer comunicar, não quer prestar conta da sua vida, então nem case. Se você já é casado, então você tem que prestar conta. Entramos na caverninha. Justamente, o homem sentiu problema, ele entra na caverninha. Segunda coisa aqui que as mulheres mais reclamam dos homens em relação à comunicação. Elas se sentem frustradas porque seus parceiros não as ouvem atentamente as suas necessidades e opiniões. Ou quando parecem distraídos ou desinteressados durante as conversas. É o que eu falei aqui, às vezes a gente fica viajando, mexendo no celular, não tá ali no olhinho, joelhinho com joelhinho. Então estão fazendo algo além da conversa, elas ficam irritadas com isso, elas reclamam. Terceira coisa, algumas mulheres podem se sentir intimidadas ou ofendidas por parceiros que se comunicam de forma agressiva ou argumentativa, usando tom de voz alto ou críticas pessoais, tá? E realmente algumas pessoas usam da comunicação para ser agressivo. E aqui você precisa pontuar para o cônjuge a sensação que você tem, você ser sincera com ele, olha, a sensação que eu tenho, olha lá mais uma vez, atitude ou o que está acontecendo e como você se sente. Quando você fala nesse tom comigo, eu me sinto agredida, tá? E se ele estiver de pé e você sentada, pede ele para sentar. Se vocês começarem a dialogar, fiquem na mesma posição, mantenham os olhos na mesma altura. Então, vai começar um ADR, se estiver em pé, fique em pé. Se estiver sentado, fiquem sentados. Isso evita essa sensação de um ter poder sobre o outro, ok? As mulheres também ficam frustradas quando seus parceiros não mostram empatia ou compreensão em relação a sentimentos, opiniões e situações. O cara chega, a mulher chega para falar de alguma coisa que aconteceu lá no trabalho. E aí, o que o cara faz? Ele já dá a solução de imediato. Ela só quer falar, ela quer criar conexão. Eu falei isso aqui na live ontem. As mulheres conversam para criar conexão e os homens para resolver problemas. E aqui, é o que eu falei assim, as mulheres não se sentem acolhidas e muitas das vezes o homem ouviu e já deu o palpite que ela nem precisava. Ela só queria ser ouvida e criar conexão. Nós falamos na live de ontem. Isso aqui ficou bem claro ontem. Então, antes de você tentar resolver os problemas da mulher, homens, ouça até o final. Depois você pergunta, olha, eu entendi isso, isso, isso. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar mediante ao que você me falou? Galera, 90% das vezes as mulheres falam, não, eu só queria falar. E aí, nesse momento, se ela só queria falar, você pega e abraça ela, ok? E aí, festa no parquinho. As mulheres reclamam, olha que outra reclamação, bem que chega bastante aqui para mim. As mulheres reclamam que seus parceiros não oferecem apoio emocional
o suficiente em momentos de estresse ou dificuldade, ou que não parecem disponíveis quando elas precisam conversar ou desabafar. Aqui eu quero pontuar com as mulheres. Tentem ser práticas no que vocês precisam. Fale menos na questão da quantidade. Seja pontual. Quando você precisar falar, vai lá e chama a amiga para conversar. Ou vai no seu terapeuta, tá? Não é da natureza do homem ficar ali ouvindo, ok? Ele gosta de coisas mais práticas. Beleza, eu falei das mulheres aqui, algumas coisas que eu mais ouço. Agora eu quero trazer dos homens. O que os homens mais reclamam das mulheres? Eu sei aqui que a maioria que está me assistindo são mulheres. Então anota aí para a gente melhorar essa relação. Os homens reclamam quando? Eles reclamam quando suas parceiras não são claras o suficiente em suas mensagens, deixando dúvidas sobre suas necessidades, opiniões e desejos. Mulheres, sejam claras. E às vezes, um emotion, ok? Um emotion funciona melhor do que 1000 palavras. Tem um ditado que fala assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Para os homens funciona. Se você mandar um emoji que você está nervosa, o homem já sabe que você está nervosa, não precisa ficar xingando lá, brigando, não precisa, só manda um emoji, já resolveu mais de 2 problemas. Alguns homens podem se sentir desconfortáveis com a comunicação emocional intensa ou excessiva das suas parceiras, sentindo que é difícil lidar com a intensidade das emoções. Os homens, eles são mais racionais. Então, muitas das vezes as mulheres vão falar e elas começam a chorar. Cara, os homens ficam desesperados. Eles não sabem como lidar com esse choro. Gente, por que essa mulher está chorando? As emoções da mulher estão lá florando e ele está desesperado. O que eu vou fazer agora? E aí, muitas das vezes, eles se tornam agressivos porque ele não fez nada para ela estar chorando. Mas é uma questão dela, tá? É a questão que as mulheres são mais emotivas mesmo. Então, sejam mais práticas. Escolha um assunto de cada vez, tá? E não mude o assunto no meio da conversa. Os homens têm caixinha e as mulheres emaranhado de fios. Eu já falei isso aqui, estou só reforçando. Os homens podem se sentir frustrados quando suas parceiras não se comunicam de maneira lógica e racional, deixando espaço para interpretações equivocadas e mal entendidas. Vou dar um exemplo prático aqui. Também tenho certeza que vocês passam isso aí na casa de vocês, que eu passo, tá? E essa aqui ainda passo ainda. Vamos comer alguma coisa? Vamos! O que nós vamos comer? Qualquer coisa. Pronto. Aí, minha filha, acabou com a vida do homem. Por quê? Quando você fala assim, vamos comer? Vamos. O que nós vamos comer? Qualquer coisa. Então o cara já pensou no espetinho, no cachorro-quente, no lanche, comida gorda, coisa saborosa. Aí a mulher, beleza, o homem sai. Ele para lá no lanchinho da esquina da casa lá. A mulher tá toda bonitona, preparou para um jantar à luz de vela. E o cara levou o cachorro quente. Por quê? Porque não se comunicou de forma lógica e racional. Eu falo, gente, pode até desenhar para os homens, não tem problema não. Então, olha aí, o que você precisa? Chega na porta do negócio, não, mas não é possível, você trouxe eu para comer aqui, para a gente jantar aqui, né? E o cara falou, uai, você falou que era qualquer lugar, então você deu margem para o cara interpretar, beleza? E aí, ó, coisas que os homens também têm dificuldades aí que podem, que os homens reclamam muito. Críticas constantes, tá? Os homens eles podem reclamar que suas parceiras são excessivamente críticas, tá? Apontando erros ou falhas com frequência e sem oferecer soluções construtivas. Eles se sentem incomodados quando as mulheres não se comunicam ou se comunicam de maneira indireta, utilizando sinais, ou que são pistas sutis em vez de se comunicar com sentimentos ou necessidade diretamente, fica dando volta, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui de coisas básicas aqui que eu vou falar amanhã, tá? Na Sim Linguagem do Amor, coisas práticas da linguagem do amor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do presente aqui, tá? Então não adianta você falar para um homem 6 meses antes do seu aniversário que você gostou de uma blusinha lá no shopping. Ele não vai lembrar. Então o que você faz? Na semana do seu aniversário você seja clara com ele. Falou, nossa, eu gostaria tanto de ganhar essa blusinha no meu aniversário.
nossa, isso aqui ficaria tão bem no meu pé, tá? Então seja claro, não precisa ficar rodeando não. Galera, e aí pra gente já partir para o encerramento aqui, eu quero trazer como melhorar a comunicação de forma prática. Eu quero trazer para vocês aqui coisas rápidas aqui, o que você pode fazer para melhorar a comunicação. Primeiro, aprenda a ouvir com empatia. Segundo, seja carinhoso e demonstre apreço, ou seja, carinhosa. Demonstre apreço, acolha o sentimento um do outro. Seja carinhoso um com o outro, expressem apreço pelas pequenas coisas que o cônjuge faz no dia a dia. Isso ajuda a construir um senso de gratidão e fortalece o relacionamento. Aprenda a resolver conflitos de forma construtiva. Nem sempre os conflitos são para destruir as relações. Os conflitos servem também para amadurecer. Quando você tem um conflito, você resolve aquele conflito, você ganha experiência para resolver isso, ok? E aí isso Peraí que eu anotei aqui. Adote uma abordagem construtiva para resolver conflitos. Isso inclui evitar a crítica, demonstrar compreensão e empatia e trabalhar juntos para encontrar soluções. Outra dica, invista tempo de qualidade juntos, ok? Eu falei isso aqui, as pessoas hoje estão reclamando muito que falta tempo de qualidade juntos. Então reservem um tempo para vocês passarem juntos com o cônjuge, tá? Escolhem, não existe sexo espontâneo, marque um dia lá para vocês namorar, fica com essas frescuras não. Falem porque precisam falar. Ok? Outra dica, estabeleça rituais de conexão. Como assim, John? Rituais? Estabeleça rituais diários ou semanais para se conectar emocionalmente. Isso pode incluir cozinhar juntos, ter um jantar à luz de velas, ou caminhar junto, ou jogar junto, ou brincar junto, qualquer coisa, fazer um exercício, uma atividade física juntos e por aí adiante, ok? Aprenda a lidar com as diferenças, aceite a diferença do parceiro e aprenda a lidar com elas de forma positiva, tá? Isso ajuda a construir respeito e tolerância mútuas. Se você não viu a live de ontem, assiste para você ver as questões aqui para aprender a lidar com a diferença, ok? E aí a última dica aqui do dia, invista no seu relacionamento. Investir no seu relacionamento fazendo um esforço consciente para manter a conexão emocional e a comunicação eficaz. Isso pode incluir buscar aconselhamento de casais, ler livros juntos para fortalecer o relacionamento, assistir lives igual essa, fazer cursos juntos, isso aí tudo pode ajudar vocês no relacionamento, ok? E aqui, 2 minutos, se você tiver lápis ou caneta aí e um papel, anote um exercício aqui, porque eu quero que vocês pratiquem, se for possível, hoje ainda, tá? Vamos pôr a mão na massa aqui, quero passar um exercício para vocês aqui, topíssimo aqui. Olha, Jonathan, eu tenho um assunto que eu não consigo conversar. Eu tenho um assunto que a gente começa e a gente nunca termina. Quero dar uma dica que eu já falei muito sobre esse exercício, mas eu quero que você grave isso aqui. Práticas para aprender a falar e ouvir o cônjuge, ok? O que você vai fazer? Pega lá um reloginho ou cronômetro, ok? E aí você começa fazendo o seguinte, 15 minutos. Sorteia primeiro quem é que vai começar. Vamos começar com as mulheres, ok? 15 minutos. A mulher escolhe um assunto e fale daquele assunto. Você vai ter aí pelo menos 15 minutos, você vai discorrer sobre aquele assunto, tudo que você pensa. Fala, cronometrado, 15 minutos, tá. A hora que deu 15 minutos, para. Aí é a vez do homem. O homem, ele vai fazer o quê? Ele vai ouvir atentamente e em 10 minutos ele vai fazer um resumo de tudo o que você falou, mulher, ok? E aí a mulher vai só ouve 10 minutos, cronometrado, 10 minutos, você ouviu o que o homem entendeu, ok? Acabou os 10 minutos, volta a oportunidade para a mulher, ela tem mais 5 minutos e nesses 5 minutos o que você vai fazer? Você vai corrigir alguma coisa que esse homem não compreendeu enquanto estava ouvindo. Simples assim. A mulher fala 15, o homem resume em 10 e em 5 minutos ela corrige algo que não funcionou, que ele não compreendeu. Acabou esse tempo, acabou a conversa. Vida que segue, ok?
No outro dia, elenque um outro assunto e aí o homem começa falando sobre esse assunto. 15, 10 e 5, beleza? Esse é um exercício prático que tem funcionado e que eu passo muito aqui para as pessoas que eu atendo ou que eu faço aí, às vezes, na minha relação. Olha que interessante, se não der para fazer 15, 10 e 5, faça 10, 8 e 5, 10, 8 e 3, tá? Mas façam, pegue um assunto que é delicado e faça. Você vai aprender a falar, você vai aprender a ouvir e a entender e a devolver, fazer aí um retorno, um feedback, beleza? Gente, para encerrar aqui, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje, tá? Gostei muito de estar com vocês, gostei da participação, vi aí os coraçõezinhos subindo aí, fiquei muito feliz com a participação. E eu quero agradecer, tá? A todos vocês que assistiram, eu ganhei até um selo aqui, gente, olha aqui. Quero agradecer a Andréia aí, Andréia Machado Moreira, né, que comprou o selo aqui, eu fico muito feliz, muito obrigado aí pela participação de vocês, por esse selo, né, e que seja retribuída na vida de vocês. E eu quero agradecer então por essa live aqui, e eu espero que vocês tenham encontrado aí informações valiosas que possam ajudar a melhorar essa relação, melhorar a comunicação de vocês nos seus próprios relacionamentos, ok? E eu convido vocês a voltarem amanhã para assistir a terceira live, tá? No mesmo horário, às 20 horas aqui no Instagram, e onde nós vamos falar sobre como aplicar as 5 linguagens do amor de forma prática no seu relacionamento, beleza? Então, se você assistir essa live, convide outras pessoas, tá? Para assistir amanhã, compartilha. Nós vamos deixar essa live salva, comenta lá depois, lá no feed, o que você aprendeu e me ajude aí, compartilhe com outras pessoas que precisam aprender mais, ok? Então amanhã, às 20 horas, te aguardo aqui novamente. Abraço, fique com Deus, muito obrigado a todos.